O curso de cálculo numérico busca resolver as questões que são abordadas no cálculo diferencial e integral do ponto de vista numérico. O que significa abordar uma questão do ponto de vista numérico? Então a gente vai justamente nesse momento introduzir, dar a motivação de se fazer a resolução numérica de um dado problema. Vamos considerar aqui, primeiramente, um problema muito trivial, sei lá, 2x igual a 3. Todo mundo sabe, né? Algebricamente, a gente pode resolver isso aqui, então eu vou obter uma solução que x igual a 3 meios, certo? Isso é o que a gente chama de uma resolução algébrica. Resolução algébrica. Por outro lado, eu posso pensar em abordar isso aqui, ou essa questão, do ponto de vista numérico. Essa abordagem aqui do ponto de vista numérico, para esse problema, ela só se justifica como exemplo, né? Então, imagine que, por exemplo, eu começo com o meu método numérico, que é um método do chute, basicamente, né? Estou chutando valores e verificando se isso corresponde. Então, eu posso pensar em chutar aqui um valor 1. Se x for 1, a minha equação ficaria 2 e 3, o que é falso. Se x igual a 2, eu tenho 4 igual a 3, que também é falso. Tá? Se por outro lado eu pego a metade desses dois, né, ou 1,5 ou 3 meios, eu tenho 3 igual a 3, que é verdadeiro. E desse ponto de vista eu encontrei a solução do meu problema. Tá? Então essa resolução, essa é uma das abordagens possíveis para uma resolução numérica. Ou seja, eu estou utilizando valores para tentar determinar a minha solução. Cada resolução tem, é claro, as suas vantagens e desvantagens, né? Então nós temos aqui, do ponto de vista da solução algébrica, se você consegue resolver o problema algebricamente, você tem sempre a sua solução exata, de forma analítica, tá? Em todo um domínio. O grande problema é que essa solução aqui, dependendo do meu problema, nem sempre pode ser encontrada. Então isso aqui é uma vantagem, porque eu consigo obter uma solução completa e exata, e isso aqui é uma desvantagem, porque muitos problemas não podem ser resolvidos dessa forma. Do ponto de vista da resolução numérica, a resolução numérica, a minha solução é formada por um conjunto de valores em determinados pontos. Então, eu não tenho uma solução completa e muitas vezes é uma solução aproximada, tá? Mas, por outro lado, ela apresenta ou pode ser usada em um conjunto muito maior de problemas, tá? Bom, vamos ver a motivação então. O primeiro fato é que a resolução algébrica pode não ser possível. Por exemplo, encontre a raiz dessa função, ou seja, qual é o valor de x em que essa equação é igual a zero. É praticamente impossível você encontrar uma forma de resolver isso algebricamente, ou seja, isolar o x em que isso aqui ocorre a minha igualdade. Tá? Outro exemplo, calcule o valor exato da integral de 0 a 2 da exponencial de x ao quadrado dx. Essa integral aqui, ela não tem primitiva, ou a primitiva, aliás, tem primitiva, mas a primitiva não pode ser escrita por meios algébricos. Então, ela não pode ser calculada de forma analítica. Então, também não tem problema, não tem solução. Bom, o segundo fato para usar a resolução numérica é que a própria informação do meu problema pode ser numérico inicialmente. Então, se eu tenho um determinado problema, eu posso estar, por exemplo, tentando medir a área de um objeto, né?
Então, eu vou pegar aqui e fazer aqui imagina que eu tenho um determinado objeto, né? Eu tenho o eixo e tenho um objeto que descreve, sei lá, uma determinada área. Então, esse objeto é um objeto real, não é um objeto matemático descrito por algumas equações. Então, o que eu posso fazer em cada momento é, para cada ponto aqui, eu medir essa distância que vai deste ponto a este. Tá? O amarelo aqui não foi uma boa escolha, né? Bom, vou repetir um pouquinho mais para frente, tá? Então, você observa que, na verdade, essas minhas medidas, elas, por mais que eu meça uma certa quantidade, eles estão em uma quantidade finita. E a resolução analítica ou algébrica, ela espera que você tenha uma descrição dessas duas funções em todos os pontos, ou seja, com uma expressão analítica para que você possa calcular. E nesse caso aqui, como eu estou com o objeto, eu não tenho função, o que eu posso fazer é simplesmente um cálculo das medidas, tá? Então, como que eu vou calcular a área? Calcular a área é calcular a integral, né? A integral dessa função menos a integral dessa função. Mas eu não conheço as funções, então eu preciso de um método numérico que calcule essa integral, tá? O terceiro ponto, ou a terceira motivação que aparece é a questão da resolução ser muito adequada para computadores. Na verdade, a resolução numérica ela é anterior e muito anterior, né, à invenção dos computadores, vamos dizer assim. Existem métodos numéricos que remontam a Newton, né, em 1600, quando não havia nem imaginação ou sonho em um computador, tá? Mas o computador, quando ele surgiu, ele se identificou muito com essa ideia de resolução numérica. Tanto que o primeiro computador eletrônico, né, basicamente foi para resolver problemas numéricos, tá? Então, essa possibilidade faz com que os computadores possam ser usados para resolver esses problemas em um conjunto muito grande de pontos. E aí eu tenho quase uma descrição perfeita e contínua dessas funções. Bom, mas nem tudo é maravilha na resolução numérica, né? Quando a gente passa para a resolução numérica, a gente tem a questão de quais problemas eu posso abordar na minha resolução numérica. Então, a gente vai abordar alguns deles nesse curso e outros mais, tá? Mas, basicamente, a gente pode resolver equações, como aquela primeira que a gente viu. É claro que a gente não vai resolver o caso mais simples, né? Então, pode ser equações lineares e não lineares. Solução de sistemas de equações, cálculo de integrais, soluções de equações diferenciais. Então, são alguns dos problemas que podem ser abordados pelo cálculo numérico. Agora sim, né? Nem tudo é fácil na resolução numérica, né? Ou nem tudo são flores. Bom, no sentido de que, primeiro, as soluções são sempre aproximadas, tá? Ou seja, eu consigo obter até uma certa precisão os meus valores, né? Então, não posso ter uma resolução com precisão infinita, como ocorreria na resolução algébrica, senão eu vou gastar um tempo infinito para resolver o meu problema. E como eu estou causando um certo erro aqui no momento em que eu faço essa aproximação ela pode se acumular nos demais elementos, né? Então, se eu uso a solução de um ponto anterior para calcular o próximo ponto, os erros vão se acumulando. Então, eu preciso controlar o erro acumulado. Em desenho geométrico eu tenho um exemplo bem claro do que acontece quando a gente faz isso, né? Então, se você pegar, por exemplo, o desenho de uma reta paralela, você tem uma reta, tá? Bom, eu não sou um bom desenhista aqui, vou pegar uma reta melhor aqui, uma reta, tá? E se você usar o processo
conhecido do desenho geométrico com régua e compasso e construir a reta paralela ao lado, por melhor que você faça, você sempre vai cometer um erro e ela não vai estar exatamente paralela. Aí se você pega a paralela que você desenhou e desenha a próxima paralela e assim por diante você vai utilizando o processo, os erros que você vai cometendo vão se acumulando. Se você fizer isso uma grande quantidade de retas, no final a reta pode estar assim, né? Totalmente não paralela à minha reta original, tá? Isso é o acúmulo do erro. Isso acontece também dentro do cálculo numérico, porque você precisa, às vezes, de valores que você calculou anteriormente para calcular o próximo valor. E isso vai se acumulando. Então, você precisa controlar essa situação dentro do seu processo. Finalmente, como nós estamos usando computadores, os computadores eles podem produzir resultados equivocados, né? Muita gente acha que o computador é uma máquina inteligente. Não é inteligente. O computador é uma máquina que faz o processo indicado por ele de uma maneira extremamente rápida, né? Então, mas ele é o que a gente chama de um escravo obediente, né? Então, se você manda ele escrever que 2 mais 2 é 5, ele vai escrever isso e não vai questionar em nenhum momento que isso é feito. Ele vai obedecer ao que foi feito. Qualquer pessoa que você pede para escrever que 2 mais 2 é 5 vai questionar, mas não é 4, tá? Então ela levanta essa possibilidade. Por isso que o programador, quando vai resolver um problema numérico, ele precisa estar ciente do que pode acontecer com os erros cometidos quando eu uso o computador. E existem alguns erros que são derivados do tipo inadequado usado para fazer uma conta. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples, né? De um programa em linguagem C que pega um certo valor inteiro, 65.536, e depois calcula esse valor ao quadrado, ou seja, ele vezes ele, e mostra os valores de x e de x ao quadrado. Tá? Bom, então é lógico que ele vai mostrar o x e vai mostrar o valor de x ao quadrado. Qual será que é o valor do x ao quadrado? Eu vou mostrar para vocês aqui, rodando diretamente aqui no computador. Tá? Muito bem, vamos ver agora um exemplo. Então vou mostrar aqui para vocês, primeiro de tudo, o exemplo, né? Que está o código, tá? Da linguagem C, pega o valor de x, x eleva ao quadrado. Ok? Vou aqui compilar ele. Exemplo. Bom, gerou aqui o exemplo, né? Estou usando aqui o Linux para rodar isso, mas funcionaria da mesma forma em C. Então, vou fazer x ao quadrado. Olha só que coisa absurda, né? 65.536 ao quadrado dá zero, né? Isso decorre do erro do tipo de dado que eu estou usando, né? Esse tipo de dado ele é inadequado, tá? Se eu mudar eventualmente o tipo de dado, eu posso corrigir o erro para esse valor, mas eu vou ter um erro acontecendo em um valor maior do que esse. Então nós temos aqui, o resultado nessa situação. Se eu fizer o elemento ao quadrado, isso aqui dá igual a zero. Esse erro aqui decorreu do fato de você utilizar uma variável inteira em vez de usar uma variável float. Se eu usar um float ou um double aqui, provavelmente essa conta aqui vai estar com o valor correto, embora esteja em ponto flutuante. Mas acontecem com o float, o double, outros tipos de erro, tá? São os erros em que determinados números não podem ser armazenados corretamente no computador. A gente vai ver que o computador ele tem uma quantidade finita de números que pode ser armazenado. Então, como os números reais são infinitos, muitos números ficam de fora. E quando eu tento armazenar esses números, eles causam erro. Então, nós vamos ver aqui um caso muito simples, em que eu pego um certo valor 0,1, uma variável de acumulação,
faço uma variação 10 vezes, nas 10 vezes eu estou somando 0,1. Depois eu subtraio o resultado de 1, porque se eu estou somando 10 vezes, né? Se eu estou somando 0,1, 0,1, 0,1, o resultado vai ser 1,0, tá? Se eu vou subtrair o 1, tem que dar 0, tá? Uma observação importante, a gente no curso sempre vai estar utilizando o ponto no lugar da vírgula, tá? Porque em determinado momento a gente vai estar trabalhando com vetores e aí pode causar uma certa confusão entre o que é a vírgula do ponto, do número, e o que é a vírgula do vetor. Bom, mas a gente vai retomar isso mais para frente. Por quê? Será que isso aqui realmente acontece? Ou seja, será que o resultado é realmente 0? Tá? Então vamos voltar lá de novo ao nosso exemplo. Vamos rodar aqui o exemplo 2. Tá? Pronto, o exemplo 2 está aqui, a variável 0,1, S0, tá? De 1 a 10, S igual a S mais X, e subtrai o 1. Opa! Pronto. Vou compilar aqui o meu exemplo, e agora vou rodar o meu exemplo, e o resultado não foi 0. Foi alguma coisa muito próxima de 0, mas não é 0. Menos 1,119, 209 vezes 10 a menos 7. Tá? Então, esse resultado que a gente tem aqui é exatamente esse, mostrando que o tipo float também causa erros. Ah, deveríamos ter usado o tipo double, né? O tipo double, a gente pode mudar rapidamente aqui o tipo da variável, né? Então vamos lá, vou pôr double aqui. Double. Ok? E vamos ver o que acontece. Eu vou compilar de novo e vou rodar. Olha só, o erro diminuiu de tamanho, porque o double tem mais precisão. Só que continua existindo um erro agora positivo de 10 a menos 16. Tá? Então você vê que esse tipo de situação ou esse tipo de problema, ele acontece independente do tipo de ponto flutuante que eu estou usando na resolução do meu computador. Então sempre quando a gente estiver trabalhando com resolução em computador, a gente tem que entender que o computador vai fazer aquilo que você mandou ele fazer. E se você utilizou o programa de uma certa forma que produziu erros numéricos, o computador vai produzir uma resposta com erros numéricos que podem distorcer completamente o resultado esperado. Então a gente não pode considerar um resultado de um computador como sendo um valor perfeito, um valor exato. Tá? A gente sempre tem que analisar a resposta para verificar se essa resposta condiz com o meu problema ou é coerente com o meu problema.